bem-vindos a mais uma videoaula aqui no SPE com você. E esta semana, a 10ª semana aí de atividades, nós faremos uma revisão das últimas semanas, das 4 últimas semanas, né? Então, semanas 6, 7, 8 e 9. Especificamente hoje vamos conversar um pouco sobre a dilatação, relembrar os pontos aí de dilatação de sólidos, incluindo a linear, superficial, volumétrica, dilatação de líquidos e também o que vocês viram aí na semana passada, aquela parte de calorimetria, né? Vamos lá então? Legal. Bom, vamos iniciar o nosso papo aqui então com a dilatação de sólidos, né? Mais precisamente aí com dilatação linear, né? Nós sabemos que sempre quando nós aquecemos o corpo, né? Há ali uma agitação das moléculas, essas moléculas vibram mais, né? Ocupando assim um maior espaço, um maior lugar, né? Precisam de mais espaço, ou seja, o corpo ali ele vai dilatar, ele vai aumentar de tamanho, né? E isso acontece, vamos pensar aí na vida real, né? Em termos de 3 dimensões, né? Como se nós pudéssemos dizer o seguinte: a dilatação acontece sempre de forma volumétrica. Mas nós temos mais 2 tipos de dilatação, que é a linear e a superficial, que depende muito da situação. Por exemplo, uma barra de ferro bem longa, né? O que ela dilata em comprimento e em largura é mínimo, é irrisório. Né? Uma barra de ferro fina, por exemplo, é irrisório em comparação àquilo que ela dilata em comprimento, tá? Por isso que nós dizemos que para alguns casos, uma linha de trem, uma linha férrea, por exemplo, faz muito mais sentido estudarmos a dilatação linear, né, do que falarmos aí em dilatação volumétrica, por exemplo, tá? Uma chapa de metal faz mais sentido nós estudarmos a dilatação superficial, porque a espessura da chapa, se for bem fininha, o que ela vai dilatar em espessura é irrisório em comparação a comprimento e largura, tá? Então é nesse sentido que nós dividimos aí a dilatação dos sólidos em 3 situações, né? Linear, superficial e volumétrica, né? E nós percebemos dilatações aí no nosso cotidiano, né? Na tela de vocês tem, por exemplo, ali uma imagem de um piso, né, sendo assentado ali com um espaçador entre cada lajotinha, para que justamente quando houver o aquecimento, isso acontece, é natural, né? Tem dias frios, dias quentes, para que se eles fossem assentados muito juntos, ali bem grudadinhos, eles iam dilatar, iam trincar, né? Iam romper ali e estragar o piso. Então, para que isso não aconteça, existe aquela junta, aquele rejunte, né? Que é uma substância ali, muitas vezes até com uma certa elasticidade e tal, para suportar essas dilatações, tá legal? Muito bem, pessoal. O que mais nós podemos dizer aí, então, sobre essa dilatação, no caso a linear, né? Em termos de cálculo, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos considerar uma barra de ferro, de metal, enfim, qualquer tipo de material aí, de comprimento L0, comprimento inicial, tá? Nós aquecemos essa barra e ela vai dilatar, nós chamamos ali de ΔL, né? O tanto que ela aumentou em comprimento. E ela vai chegar a um comprimento final, que é o comprimento L. Então nós tínhamos um L0, que era o inicial, aumentou aí, variou um ΔL e chegou então a um comprimento final L, tá? Mediante um aquecimento, obviamente, né? Agora, do que esse ΔL depende? Depende de 3 fatores. Primeiro, do coeficiente de dilatação linear. O que é isso? Isso depende de cada material. Tem material que dilata mais do que outro, tá? E não fique muito preocupado com isso, porque isso normalmente é dado para você no exercício ou alguma forma de você obter, tá legal? Você ficar decorando valores de alfa. Então nós chamamos de alfa o coeficiente de dilatação linear. Depende também do L0, quer dizer, o comprimento inicial da barra. Quanto maior o comprimento inicial, mais essa barra vai dilatar. Tá bom? E depende, obviamente, da variação de temperatura, né? O ΔT. Então, o ΔL é igual a alfa L0 vezes ΔT. Lembrando aí as unidades, né? O L, como é um comprimento, o ΔL é sempre medido em metros. Geralmente, nós utilizamos a temperatura em graus Celsius, porque a unidade do alfa ela vai ser dada aí também graus Celsius elevado a -1, né?
embora não seja a temperatura do sistema internacional, nós sabemos que é Kelvin, mas usa-se muito o grau Celsius para o alfa, tá bom? Não tem problema nenhum com relação a isso. Bem, aí tem uma tabelinha na tela de vocês dos coeficientes de dilatação linear para alguns materiais, por exemplo. Então, zinco, alumínio, latão, prata, então vocês podem perceber ali que quanto maior é aquele valor do alfa, né, dado em grau Celsius elevado a -1, conforme nós comentamos, quanto maior o valor do alfa, mais aquela substância dilata. Tá legal? Bom, o que mais podemos dizer, pessoal? Lâminas bimetálicas é uma aplicação direta dessa questão de dilatação linear. Tá? Então, o que nós temos aqui na tela, tem ali uma chapa disjuntora fechada. Então, é uma representação esquemática de um circuito elétrico com disjuntor que limita a entrada de corrente elétrica. Como assim? Dá uma olhadinha aí na tela de vocês. Estão vendo essa chapinha, né, disjuntor ali? É uma lâmina com duas cores. Então, quando há um aquecimento, né, por algum motivo ali de erro no circuito elétrico, enfim, alguma situação aconteceu, aquilo vai aquecer. Né, o efeito Joule, né, ele vai aquecer. Quando ele aquece, para que não cause danos ao circuito, ele tem vamos dizer assim, esse dispositivo de segurança que é o disjuntor. Então, quando aquece, aquelas lâminas, uma tem um alfa maior do que a outra. Então, vamos supor que a lâmina vermelha, um exemplo, tá? Tem um alfa maior do que a lâmina verde. Então, a lâmina vermelha vai dilatar mais, ou seja, elas vão se curvar, né? Vão fazer uma curvinha ali para cima, abrindo o circuito elétrico e, nesse caso, protegendo ali os aparelhos, enfim, para que não haja um curto-circuito, ali, uma queima daqueles aparelhos, tá bom? E é interessante que, dependendo do alfa, né, o alfa é grande, quer dizer que ele dilata mais. Se houver um resfriamento, ele também contrai mais, né? Então, ao mesmo tempo que ele dilata mais o material, ele também contrai se houver um resfriamento, né? O caminho contrário também é válido, tá? O que mais podemos dizer aí sobre dilatação? Antes de entrar na dilatação superficial, que está aí na tela, nós podemos lembrar também de dilatação linear. Um ferro de passar roupas é uma outra aplicação de lâmina bimetálica. Ele tem um dispositivo também, conforme foi mostrado aí para vocês há pouco, que quando há um aquecimento, né, duas lâminas colocadas ali juntas, uma dilata mais do que a outra, e acontece o quê? Abre o circuito elétrico, aí resfria, liga de novo, aquece, então fica um dispositivo de segurança, vamos dizer assim, né? Agora sim, aí na dilatação superficial, vocês devem se lembrar que quando conversamos sobre isso na videoaula, é basicamente a mesma ideia, só que agora nós temos como se fossem duas dilatações lineares, né? Uma em comprimento e uma em largura. Então nós temos uma área, por isso uma dilatação superficial. A expressão matemática é análoga, é praticamente a mesma, né? Fica ΔA igual a beta A0 ΔT. O que é o beta? O beta é o coeficiente de dilatação superficial. Importante frisar que o beta vale duas vezes o alfa, né? É como se nós tivéssemos dois alfa, na verdade. Alfa em comprimento e alfa em largura, tá bom? Muito bem. Dilatação volumétrica, mesmíssima ideia, praticamente a mesma coisa. Só que agora temos três dimensões: comprimento, largura e altura. E lembrando, né, a expressão matemática, ΔV igual a gama, agora usaremos essa letrinha grega gama para o coeficiente de dilatação volumétrica, gama V0 ΔT. Tá? É tudo análogo. Detalhe importante, o gama vale 3 vezes o alfa. Okay? Então é uma relação importante aí. Já passei na última aula que nós tivemos sobre esse assunto, né? Aquela relação alfa sobre 1 igual a beta sobre 2 igual a gama sobre 3. Então muitas vezes o exercício ele dá para você o alfa e pede, por exemplo, alguma dilatação volumétrica. Então você tem que achar o gama. Outras vezes ele te dá o beta e pede a dilatação volumétrica. Você tem que achar o gama tendo o beta, ou seja, fazendo a relação ali que nós comentamos, alfa sobre 1 igual a beta sobre 2 igual a gama sobre 3, tá bom? Legal, pessoal. Aí, deixando essa parte de dilatação de sólidos, né, entrando agora em dilatação de líquidos, então o que nós podemos dizer sobre isso?
Você tem lá um recipiente completamente cheio de um determinado líquido, você aquece esse recipiente, aí é claro que quando você aquecer, tanto o recipiente vai dilatar, quanto o líquido. O líquido dilata mais que o recipiente, tanto é que ele transborda, né? E aquilo que você recolhe, que você vê transbordando ali, é chamado de dilatação aparente. Na verdade, o líquido dilatou mais do que aquilo, porque ali o recipiente também dilatou. Tá legal? Então a gente nunca pode esquecer desta situação. Então, uma dilatação de líquido sempre está envolvido a dilatação do recipiente que contém esse líquido, tá? Então nunca se esqueçam. O ΔV do líquido, aquilo que realmente ele dilatou, é o ΔV aparente mais o ΔV do recipiente, né, do frasco que continha esse líquido, tá legal? Isso é importantíssimo frisar, né? Isso não pode esquecer de jeito nenhum, porque faz toda a diferença na hora de resolver algum exercício, né? E obviamente essa relação também vale para o gama, né? Então o gama do líquido é igual ao gama de quem? Do recipiente mais o gama aparente, quer dizer, aquilo que parece que vazou, aquilo que você recolhe, né? Então você tem ali, ó, por exemplo, números 1, 2 e 3, né? O 1, o que é? O tanto que o recipiente dilata. O 3 é o que transborda, é o aparente. E o do líquido, na verdade, é a soma dos dois, né? É aquilo que transbordou, o aparente, mais o que o recipiente dilatou também. Bom, continuando nessa ideia de dilatação de líquidos, né, tem um caso muito importante que é a dilatação da maioria das substâncias e da água, né? De algumas outras, incluindo a água. A água é a mais importante aí, que tem uma característica um pouquinho diferente da maioria das substâncias, tá? Então o que acontece? Com a maioria das substâncias, à medida que nós aumentamos a temperatura, o volume aumenta. Então aumentou a temperatura, o volume aumenta e automaticamente a densidade diminui, né? Porque a densidade é massa sobre volume, então se você aumenta o volume, diminui a densidade, tá? Então tem um gráfico aí bem legalzinho para a gente entender isso aí. Aumentou a temperatura, o volume vai aumentando, né? Aqui. E aumentou a temperatura, a densidade vai diminuindo. Muito bem. Agora, o que acontece com a água? Bom, com a água, principalmente aí numa temperatura entre 0 e 4 graus, ela tem um comportamento diferente, tá legal? Então a água, vamos pegar aqui o gráfico do volume, tá? De 0 a 4 graus, quando nós aumentamos a temperatura da água aqui, o volume diminui. Isso é uma característica desta substância. Então, nesse intervalo, se o volume diminui, a densidade faz o quê? Aumenta, olha só o gráfico da densidade. Então, nesse caso específico de 0 a 4, que é uma temperatura anômala, vamos dizer assim, a água apresenta esse comportamento diferente, tá bom? E isso tem várias implicações. Você consegue perceber na sua casa quando você coloca a forminha com água ali no congelador para formar gelo. Você põe ali até a tampa, até a boca ali, né? Bem preenchida. Quando você retira o gelo já formado, você já percebe que o gelo ele tem um volume maior. Ou seja, a água no estado sólido tem um volume maior do que a água no estado líquido. É por isso que o cubo de gelo ele flutua ali, ele fica por cima da água, né? Se você colocar um cubo de gelo num copo d'água, tá? E isso uma das consequências disso é que seja possível, por exemplo, haver vida em lagos quando na região inverno muito rigoroso há congelamento, né? Então ele congela só na superfície, a parte de baixo ali fica uma temperatura mais ou menos ali de 4 graus, 5 graus talvez, podendo haver vida ali. Ali tem uma imagem do rapaz pescando aí nesse frio severo, né? Muito bem. Com isso a gente termina a parte de dilatação, né? Agora nós podemos falar um pouquinho, pessoal, sobre o calor, né? Sobre calor. Então, o que nós podemos dizer sobre isso aí que vocês estudaram na última videoaula, né? Então, calor, agora entrando na parte de calorimetria propriamente dito, calor é uma energia térmica em trânsito, tá? Nós vimos que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então isso tem que ser bem diferenciado, temperatura de calor. Temperatura é uma coisa, tem a ver com o grau de agitação das moléculas do corpo.
calor é uma forma de energia, só que é uma energia em trânsito. Só faz sentido usar a palavra calor quando houver passagem de energia térmica de um corpo para o outro, né? Só faz sentido desta forma. Então, sempre haverá passagem de energia térmica de forma espontânea de um corpo com alta temperatura para outro de menor temperatura. Então, quando houver essa passagem, aí sim nós podemos dizer que isso é um calor. Por isso que não tem sentido você falar eu estou com calor. Você não tem, o corpo não tem calor, ele sente calor. Tá? Você não tem frio, você sente frio, né? Tudo bem? Tranquila essa ideia? É que às vezes foge um pouquinho do senso comum, né? É bem fácil assim, a gente ouvir, às vezes até falar, hoje eu estou com muito calor, ou hoje eu estou com muito frio, mas isso fisicamente, né, tem um equívoco ali, né? Nós não temos calor, tá? Nós sentimos esse calor, tudo bem? Bom, unidade de calor. No sistema internacional é o joule, mas em termologia, vocês já perceberam isso, né? Usa-se muito o sistema usual, né? Então, o grau Celsius usa-se muito, tá legal? E no caso aí de energia, de calor, nós utilizamos bastante a unidade chamada caloria. Um cal, que está ali colocado na tela para vocês, equivale a 4,18 joules. Então é sempre bom nós, né, termos essa ideia aí da diferença das unidades e poder transformar quando necessário. Tudo bem, pessoal? Uma última ideia aí que nós vamos relembrar da última videoaula de vocês é a ideia de potência, né? Potência é uma taxa, né? Uma taxa temporal, né? Então é algo dividido pelo tempo. Então, potência é definida como a taxa temporal de transferência ou de transformação de energia ou calor. Então, potência nada mais é do que energia dividida pelo tempo. Ou seja, neste contexto que estamos trabalhando, é o calor, né, a quantidade de calor dividido pelo tempo. Tá? Então, isso é potência. E a unidade de potência, se você pegar o calor, que é uma energia, é joule. O tempo é segundo, então a unidade seria joule por segundo, que chamamos aí no sistema internacional de watts. Tá legal? Então a gente vai ouvir falar bastante nas próximas videoaulas aí, em potência, em joule por segundo, em watts, enfim. Isso vai ser bem corriqueiro nas nossas próximas aulas. Tá legal, pessoal? Então ficamos por aqui com essa nossa revisão aí de conteúdo das últimas semanas. Agora eu vou resolver com vocês aí 2 atividades e depois, é claro, vou deixar algumas para vocês trabalharem durante a semana, legal? Abraço, até logo, hein? Beleza, pessoal, então vamos iniciar aí a resolução de 2 atividades que eu separei para vocês aí no seu livro de atividades no volume 6. Inicialmente a atividade 14, aí na página 9 do seu livro de atividades, tá? Bem tranquila, uma atividade bem facinho de resolver. E é claro, depois eu vou deixar algumas para vocês brincarem durante a semana, tá bom? Atividade 14 fala assim, ó, um fio de aço de 0,5 km de extensão sofre uma variação de temperatura de 50 graus Celsius e o seu comprimento varia em 30 centímetros. Considerando o aquecimento uniforme, determine o coeficiente de dilatação do fio. Então tá, aqui ele nos deu o comprimento inicial do nosso fio, nos deu a variação de temperatura e nos deu o ΔL. Já disse aí quanto que foi a variação desse fio, né, no comprimento. Ele quer justamente o alfa, o coeficiente de dilatação linear do nosso fio. Bom, difícil? De forma alguma, é só aplicar ali, né? ΔL igual a L0, alfa, ΔT. Quem é o ΔL? 30 centímetros, só que nós vamos colocar em metros, né? Então 0,3. Quem é o L0? Quem é o comprimento inicial? Se é 0,5 km, né, meio quilômetro, isso dá 500 metros. O alfa nós estamos determinando. E o ΔT, quer dizer, a variação de temperatura é de 50 graus. Colocamos ali na nossa expressão matemática, restando aí o alfa para nós descobrirmos, né? Então, se passarmos ali dividindo, né, vai ficar 0,3 dividido por 500 vezes 50.
Se fizermos esse cálculo, claro que nós teremos ali que utilizar a potência de base 10, né? Vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Lembrando que esse grau Celsius a menos 1 é a unidade do nosso coeficiente de dilatação, né? É como se o grau Celsius está ali no denominador, né? Fica 1 sobre grau Celsius. Porque se nós isolarmos ali o alfa, né? Então alfa fica ΔL sobre L0 vezes ΔT. ΔL é metro, L0 é metro, você simplifica metro em cima, metro embaixo. E sobra para nós aí no denominador o grau Celsius. Então a unidade do alfa ficaria 1 sobre grau Celsius. Quando nós jogamos isso aí para cima, fica grau Celsius elevado a menos 1. Tá bom? Então essa é a resposta aí da atividade número 14. Separei mais uma para vocês aí na página 13 do mesmo livro de atividades, atividade 24 agora. Falando ainda sobre dilatação, né? Um tanque de cobre tem capacidade para 20 mil litros a 20 graus Celsius. Qual o acréscimo de volume quando a sua temperatura se eleva para 35 graus Celsius? Considere o coeficiente de dilatação linear do cobre, 1,4 vezes 10 a menos 5. Bom, então o que ele quer? Qual o acréscimo de volume? Qual o ΔV, né? Ele nos deu a temperatura que aumentou 35 graus, né? Ou melhor, estava a 20, foi para 35. Então teve um ΔT de 15, né? Muito bem, vamos ver como é que nós resolveríamos isso, né? ΔV igual a V0, gama vezes ΔT. Quem é então ali o nosso ΔV? Volume inicial, ele me deu 20 mil litros. Então, 20 mil. Qual é o nosso gama? Pessoal, ele me deu o alfa, ele me deu o coeficiente linear. O alfa é 1,4 vezes 10 elevado a menos 5. Eu sei que o gama é 3 vezes o alfa, então vai ficar 3 vezes 1,4 vezes 10 a menos 5, que multiplica a variação de temperatura, que é de 15, né? Estava a 20 graus Celsius, foi para 35, deveria um acréscimo de 15, um ΔT de 15 graus. Fazendo aquele cálculo, né, nós vamos obter ali o volume em litros, a variação de volume em litros, que será de 12,6 litros, tá bom? Então, quanto variou de volume? 12,6 litros. Então, num recipiente de 20 mil litros, houve uma variação de 12,6 litros. Tranquilo? Então, para relembrar aí, né, sobre essas atividades, estou deixando para vocês mais algumas para fazerem durante a semana e nós nos encontraremos na próxima videoaula aqui no FP com você. Fiquem bem, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.